Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui nós vamos dar início a uma nova série de vídeos aqui no canal. Nós vamos falar um pouquinho sobre... pouquinho não, nós vamos falar bastante. É uma série, provavelmente será uma série muito longa, porque nós vamos tratar diversos assuntos e em níveis diferentes desses assuntos. Nós vamos começar ele de maneira um pouco mais básica, mais simples. E com o passar do tempo nós vamos começar a aprofundar um pouco mais. Então vão ser assuntos que nós vamos percorrer várias vezes. Provavelmente vai ser uma série que vai ser um pouco longa. Então, pessoal, a série vai ser sobre concreto armado. Eu me chamo Bruno e nós vamos começar a tratar desses assuntos. Então, pessoal, vamos do início, do básico, básico, básico. Concreto armado, certo? Deixa eu criar um textinho aqui. Concreto armado. Bem, eu acredito que muitos de vocês já saibam o que é concreto armado. Já tenham esses conceitos bem gravados na memória, que talvez já tenham visto alguma coisa relacionada a isso. Concreto armado, basicamente, ele é um concreto, possui uma armadura dentro dele, uma armadura de aço. Durante a história, nós tivemos alguns testes relacionados a essa armadura. Tentar usar fibras de madeira, tentamos usar diversos elementos para tentar aumentar a resistência desse concreto, que nem sempre foi chamado de concreto, né? Nós tivemos alguns outros nomes para ele, de coisas que eram similares a esse concreto. Mas vamos deixar esses assuntos um pouco mais de lado, de história mais de lado, e vamos ao que nos interessa, né? Aqui nós temos concreto armado. Para eu começar a falar sobre esse assunto, é interessante que a gente foque ou nessa parte do concreto ou nessa parte do aço, que são os dois elementos que compõem o concreto armado. Então, pessoal, nessa aula em si, provavelmente na próxima e na terceira aula, né, nós vamos tratar do assunto concreto, que é um assunto que eu acredito que é bacana a gente aprofundar um pouquinho mais logo de cara, para depois a gente começar a falar do aço, unir as duas coisas depois e falar, enfim, em concreto armado. Então, pessoal, nessa aula aqui nós vamos falar então sobre concreto, tá bom? Concreto. Pessoal, o que é concreto? O concreto, ele, antes de chegar no concreto, né, você tem algumas composições que você consegue fazer usando cimento, água e agregados, certo? E uma dessas composições é o concreto. Então, pessoal, o que nós podemos chamar de concreto, na verdade, vamos começar lá do início. Vamos vir um pouquinho antes, que eu acredito que vai ser nós vamos matar uma curiosidade interessante de vocês. Antes do concreto, nós vamos falar de quatro formas diferentes de você usar concreto e água, ou perdão, de você usar cimento e água e chegar em resultados diferentes de uma composição usando os materiais que normalmente se usa para fazer concreto, certo? Vamos começar então falando de pasta. O que é pasta, pessoal? Pasta nada mais do que cimento mais água. Então, pessoal, se você pegar lá um copinho de cimento, um copinho de água e misturar, você está fazendo uma pasta de cimento, certo? Uma segunda composição que você pode fazer usando cimento, água e os agregados, normalmente nós usamos para fazer concreto, é o seguinte: é a argamassa. A argamassa, ela é basicamente o seguinte: cimento, igual a pasta, mais areia, mais água, certo? Essa aqui é a pasta, certo? Aqui eu usei a palavra areia porque é uma palavra um pouco mais fácil, é um pouco mais... Ela mexe mais com o nosso imaginário, né? Quando eu falo areia, você já sabe o que é e já consegue imaginar mais ou menos como funciona essa mistura. Mas, de maneira técnica, o que nós chamamos de areia é nada mais do que agregado miúdo, certo? Então, quando eu falo agregado miúdo, eu estou querendo dizer areia, tá bom, pessoal? De maneira um pouco mais técnica, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais técnico. E depois disso, depois da pasta, da argamassa, nós temos o nosso concreto mesmo. Então, o que é concreto, né? Concreto. O concreto, pessoal, ele é cimento mais areia, né? Eu vou colocar areia aqui no começo, depois nós fizemos uma troca, né? Areia mais brita mais água. Então, pessoal, o nosso concreto nada mais do que é que uma argamassa com brita, certo? Então, o concreto é uma mistura de cimento, areia, brita e água. A areia nós já sabemos que ela é chamada de agregado miúdo e a brita ela é chamada de agregado tacudo.
checado aqui a palavra legal, deixa eu ver. Desculpa, gente. Corre tranquilo. Então, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui então a pasta, né, que é basicamente cimento mais água. Se você pegar a pasta e acrescentar areia, você tem argamassa. Se você pegar a argamassa e acrescentar brita, você tem o concreto. Então, pessoal, essa basicamente é a composição que você tem do seu concreto. Esse concreto aqui, pessoal, aqui nós montamos uma receitinha básica dele, né? Falamos que ele é composto dessas 4 coisas. Mas esse concreto aqui, você pode adicionar várias coisas para conseguir diversos tipos de características diferentes dele. Então, por exemplo, você pode vir aqui nesse concreto e adicionar sílica, por exemplo. Você pode vir aqui e adicionar sílica. O que a sílica pode fazer no nosso concreto? Ela pode criar ali uma proteção contra agentes que possam deteriorar o nosso concreto, por exemplo. Se você está concretando em um local que pode ter água contaminada ou algo assim, então essa sílica vai criar essa camada protetora para você. Então a sílica, ela é um componente mineral, né? Mineral que pode ser adicionado ao concreto. A sílica é um deles. Você tem diversos componentes que você pode adicionar. Eu dei esse exemplo da sílica que é o exemplo mais usual do pessoal usar, né? Você tem também, nesse concreto, você pode adicionar, por exemplo, aditivos. Pessoal, o que o aditivo pode fazer com o seu concreto? Você tem diversos tipos de aditivos. Você tem plastificante, superplastificante, hiperplastificante, você tem incorporador de ar, você tem retardador de pega, você tem para concreto submerso, você conseguir concretar debaixo d'água, enfim, você tem uma série de aditivos que você pode combinar para montar o seu concreto. Por exemplo, vamos supor que você quer montar um concreto com resistência um pouco maior. O que você faz? O concreto ele tem um comportamento muito interessante, que é o seguinte, ele tem uma característica dele, deixa eu abrir uma observaçãozinha aqui, ó, S, que é o seguinte, deixa eu trocar a cor, OBS, que o concreto ele tem uma relação água, cimento. Uma relação água, cimento mesmo, sabe? Que é o seguinte, água, cimento. O concreto ele tem uma relação muito importante que é essa relação água-cimento. O que essa relação água-cimento nos diz? Quanto mais água você tiver no seu concreto, mais fraco ele fica, menor a sua resistência. Então o que você faz? Uma forma de ganhar resistência no seu concreto é abaixar a quantidade de água que você está colocando dentro dele. Só que quando você abaixa a quantidade de água que você está colocando dentro dele, você está diminuindo a trabalhabilidade dele e a consistência dele. O que em alguns casos, quando você tem uma taxa de armadura muito grande, né, do pilar que você vai concretar, da fundação que você vai concretar, você tem o problema de, se ele está muito consistente, ele não vai preencher todos os locais da sua forma. Ele vai deixar locais sem concreto, que é um problemão, que vai dar as nossas conhecidas bicheiras, certo? Que são locais da nossa forma que não foram completamente preenchidos pelo concreto. Então essa relação água-cimento é muito interessante. Quanto menor ela for, quanto menor a quantidade de água que você tiver no seu concreto, melhor essa relação e, por consequência, melhor a sua resistência. Porém, você tem que tomar cuidado com essa trabalhabilidade. Como é que você melhora essa trabalhabilidade, mesmo abaixando a quantidade de água do seu concreto? Você pode usar aditivos plastificantes, hiperplastificantes ou superplastificantes. Esses aditivos, eles mudam basicamente, esses 3 tipos de aditivos, eles funcionam para aumentar, para diminuir a consistência do seu concreto, né, para deixar ele um pouco mais fluido. E eles são, a diferença de plastificante, superplastificante e hiperplastificante é basicamente o seu efeito e os elementos químicos usados para conseguir esse efeito, né? Basicamente esse efeito é deixar o concreto um pouco mais próximo de água, né? Deixar ele menos consistente, deixar ele mais fluido. Então, o que é muito usado para ganhar resistência no concreto é isso. Você abaixa a quantidade de água, abaixando a quantidade de água, você tem um aumento da sua resistência, né? Você abaixa a quantidade de água e aumenta a resistência. Só que isso reduz a sua trabalhabilidade, deixa ele horrível para concretar. Tem um concreto muito consistente, fica lembrando um chiclete, sabe? Muito consistente, que é uma coisa muito ruim de trabalhar. Então, para compensar isso, você usa um plastificante, que ele vai deixar o seu concreto muito mais parecido com uma água, né? Vai deixar ele muito mais
ele é menos consistente, mais fácil de trabalhar, vai preencher todos os locais, e isso é temporário. Então você usa esse plastificante, ele dura ali 3, 4 horas o efeito dele, depois o efeito dele some. Então em 3, 4 horas você consegue montar a sua concretagem e fazer tudo certinho. Então é um resultado muito bacana, é um resultado que você consegue tocar o barco sem nenhum problema. Então nós já falamos aqui componentes minerais, aditivos. Você também pode ter tem um monte de tipo de concreto, pessoal. Você pode colocar, por exemplo, aqui fibras de aço. Você pode colocar um pouquinho de fibra de aço para ganhar um pouquinho de resistência, principalmente resistência à retração, né? Então você tem uma série você consegue montar um concreto muito bacana, você consegue montá-lo de uma maneira, tem diversos recursos para montar o concreto do jeito que você precisa na sua obra. Então, pessoal, basicamente a ideia inicial de concreto é essa. Esse que é o fundamento do básico, do básico, do básico, do básico, que é concreto, certo? O concreto, ele tem características tanto no seu estado fresco, né, no seu estado que ainda não endureceu, tanto no seu estado endurecido. Essas características nós vamos trabalhar elas também, mas agora é importante que vocês tenham essas características em mente. Essa característica mais básica aqui, certo? Então, espero ver vocês nos próximos vídeos e até mais.